Olá, pessoal, eu sou a Tônia Casarim, é um prazer estar aqui hoje para falar um pouquinho para vocês da minha história e do livro que eu escrevi, o famoso Tenho Monstros na Barriga. Bom, eu sou a Tônia Casarim e resolvi fazer mestrado em educação porque eu sou apaixonada por criança. E durante o mestrado eu percebi que uma das coisas que eu mais gostaria de ensinar e trabalhar são o que a gente chama de competências socioemocionais. A gente saber lidar com as nossas emoções, saber reagir, controlar e regular as nossas emoções da melhor forma. E eu decidi escrever esse livro porque eu, adulta, já não sabia dizer o que eu estava sentindo. Na verdade, meu vocabulário emocional era muito restrito. Então, por exemplo, quando perguntavam o que eu estava sentindo, eu dizia que eu estava me sentindo bem, mal ou esquisita. E nada disso é emoção, né? Bem não é emoção, mal não é emoção, e esquisita não é emoção também. Então, eu não sabia dar nome às emoções. E um dos primeiros passos para a gente desenvolver a inteligência emocional é a gente saber nomear as emoções. E eu percebi que se nós adultos temos um vocabulário tão restrito em relação às emoções, como é que a gente ia ensinar às crianças o que elas estão sentindo? E aí, estudando, eu percebi que em várias pesquisas, a quantidade de emoções que os adultos sabem nomear é entre 3 e 4. Então, geralmente está ligado a tristeza, felicidade, ansiedade e mais uma outra emoção, que pode ser frustração. Só que a gente tem uma variedade enorme de emoções. No próprio livro Tenho Monstros na Barriga, eu conto a história de um menino, o Marcelo, que sente várias coisas na barriga e ele não sabe o que são essas coisas. E ele resolve dar nome de monstros. E é na barriga porque você sabe que as crianças muitas vezes sentem no próprio corpo. E a maioria das vezes é na barriga que eles sentem alguma emoção. Então, por isso que o nome do livro é Tenho Monstros na Barriga. E as crianças adoram monstros e eu não queria associar as emoções a nenhuma cor específica ou a nenhum animal específico. Então, o monstro, cada um tem o seu, a emoção é sua, né? E você sente da sua forma. E as crianças não só adoram monstros, como elas podem ter seus próprios monstros, né? Então, surgiu a ideia de criar esse livro, essa história. Primeiro porque eu gostaria de ter tido esse livro quando eu era criança, né? Eu mesma, adulta, não sabia dar nome às minhas emoções. E também como uma ferramenta, né? Para os adultos, os cuidadores, os pais, os professores, para poder dar essa ferramenta e ajudar as crianças a nomear as emoções. Um dos primeiros passos, né, como eu já falei, para desenvolver a inteligência emocional, é saber dar nome às suas emoções. Então, a ideia do livro foi assim, eu estava fazendo uma aula sobre jogos e como é que a gente pode usar os jogos na educação e comecei a desenvolver a ideia de um jogo, né, voltado para as emoções. E no fim das contas, eu percebi que um livro seria mais democrático, eu poderia espalhar esse livro para todo o Brasil, então a ideia do livro veio por causa disso. E eu escrevi o livro de uma forma bem rápida até, acho que em 2 semanas essa ideia se materializou no formato do livro. Conversei com alguns amigos para fazer as ilustrações do livro e criar cada monstrinho. E eu tive uma preocupação muito grande, né, de poder ter o personagem referente ao monstro do sentimento com as expressões faciais ou de uma forma que as crianças pudessem entender só de olhar para o livro que tipo de emoção era aquela, né? Qual emoção era aquele monstrinho. E aí, nesse processo, eu fui desenvolvendo o livro até que eu lancei o livro, fiz uma vaquinha virtual para lançar o livro, era um projeto, na verdade, à parte do meu mestrado e foi um sucesso, as pessoas gostaram muito, muito do livro e hoje mais de 120 mil livros foram vendidos e eu venho aqui entregar para vocês essa história, dar de presente para vocês, principalmente porque é um momento super delicado, né, em que a gente tem várias emoções à flor da pele, vários gatilhos que trazem pra gente, as crianças estão com muito medo e também estão sem o convívio social, na maioria das vezes, isso impacta muito o bem-estar delas. E esse livro acaba sendo muito importante, principalmente nesse momento, porque a gente sabe da importância de regular as emoções, né? Tá tudo muito imprevisível no mundo e a pandemia
só aumenta essa imprevisibilidade, essa sensação de medo, ansiedade, e só o fato da gente conseguir dar nome às emoções, a gente já é uma forma de regular essas emoções. Então, quando a gente fala dessas emoções, a gente está trabalhando também essas questões socioemocionais, né? Que é saber dar nome às emoções, mas a gente também saber regular as emoções para lidar melhor num ambiente que é imprevisível. Né? Então eu venho aqui para contar um pouquinho para vocês sobre isso. Várias tendências agora da educação no mundo, globais, não é só no Brasil, vem trazendo muito a importância da educação socioemocional. Primeiro porque o mundo provavelmente não vai ficar mais previsível, ele vai ficar cada vez mais imprevisível. A importância da gente regular as emoções, e quanto mais a tecnologia se desenvolve, né, a gente precisa regular o nosso comportamento, a gente precisa saber a forma que a gente lida com as emoções, com medo, para a gente também ter saúde mental e ter uma sensação de bem-estar, né? Isso é verdade para todas as faixas etárias. Isso é verdade para nós adultos, que ficamos com muito medo e muita incerteza e uma situação super difícil, e cada um está lidando com essa situação de uma forma diferente, então também a gente precisa ter muita compaixão e compreensão com o outro, entender que o sofrimento do outro não é necessariamente maior ou menor do que o nosso, mas ter compaixão nesse momento é muito importante, né? E se nós adultos estamos sofrendo, né, e com toda essa incerteza e, enfim, toda essa questão que vem, tristeza, incerteza, medo, ansiedade, muitos desafios que vêm também com perda de emprego, situações familiares difíceis. Então, se pra gente é difícil, para as crianças também é muito, muito difícil, né? Então, o livro também ajuda a gente criar esse espaço seguro em que dentro de casa a gente pode falar o que a gente sente, né? E esse espaço seguro, o livro ajuda a criar esse lugar. Quando você conta a história, quando você fala das emoções, a criança entende que aquele lugar é um lugar seguro em que ela pode expressar as emoções. E ela só vai saber expressar as emoções se ela souber nomear os sentimentos. Obviamente que a criança que não fala ainda, dependendo da faixa de desenvolvimento e da idade dela, mas só o fato de você dar nome às emoções para ela, então, por exemplo, a criança tá com medo, ou tá tremendo, ou tá chorando, você falar, filho, acho que você tá triste, né? É normal sentir tristeza, tudo bem, você tá triste. Então você tá nomeando para ela, não é ela que tá nomeando, mas aquilo ela já vai começar a associar aquela reação no corpo dela com determinada emoção, nesse caso, a tristeza. O mesmo vale pro medo, para a felicidade, para a alegria, para a coragem, né? Então, a gente nomear para a criança também é importante. E esse espaço seguro, porque no livro também eu não só conto a história do Marcelo e dos monstros que vivem na barriga dele, mas eu também convido a criança e o adulto, né, que estiver fazendo essa atividade com eles, a falar um pouco quando aquele monstro surge, como é que ele sabe que aquele monstro está na barriga, como é que ele sabe que os outros estão com aquele monstro na barriga. Para descrever, também convido a descrever o momento em que aquele monstro, por exemplo, da alegria surgiu na barriga. E isso ajuda não só a gente a identificar, né, o monstro, mas também a trocar, a fazer essa conexão com as crianças, em que a gente está compartilhando um momento em que aquele monstro apareceu na barriga, na nossa barriga quanto adulto. Isso, para a criança, é muito importante, porque a gente está dando o exemplo para ele de que naquele lugar, naquela casa, tudo bem compartilhar os sentimentos, né? E, obviamente, depois eu peço para a criança e também para o adulto criar e desenhar seu próprio monstro da felicidade, da alegria, da coragem, do medo. Então, tem uma atividade lúdica e criativa em que o adulto e a criança podem se conectar mais e discutir, poxa, por que seu monstro da alegria tem esse chifre? Por que ele tem esse tipo de perna? Né? E explorar um pouco a criatividade nesse momento lúdico da gente criar o nosso próprio monstro. Eu já vi várias pessoas não só desenhando, mas também criando com restos de material em casa, com um rolo
de papel higiênico, com colagem, tinta, e aí você pode usar o material que você tiver em casa, não tem nenhuma restrição, mas você também pode não só desenhar, mas pode também criar o seu monstro usando arte, né? Usando a arte como forma de você expressar e você ter um diálogo com a criança de por que seu monstro é dessa cor, por que tem esse tipo de perna, esse tipo de braço, ou mais de um braço, ou só um olho. Enfim, isso é muito bacana porque você estabelece uma relação mais próxima com a criança. E eu ouvi muitos pais, mães, cuidadores e adultos descobrindo vários momentos da vida das crianças que foram importantes que eles não sabiam, porque quando a gente pergunta para a criança, me conta um momento que foi alegre na sua vida, ou um momento que você teve muito medo, muitas vezes a gente não sabia disso antes, e a criança está compartilhando naquele momento, né? Então, essa troca, essa relação, essa conexão é super importante. E é isso que faz criar esse espaço seguro dentro de casa, em que, na verdade, a criança percebe que ela pode sim compartilhar as emoções dela naquele lugar, dividir, né? E é muito importante que nós, enquanto adultos, também a gente dê o exemplo e compartilhe as nossas emoções, né? Agora, uma coisa importante da gente saber é que as emoções, elas são contagiosas. O que isso significa, né? Já entrou em casa ou já teve em algum lugar em que você sente um climão, assim, e aí você percebe que aconteceu alguma coisa, você não sabe o que, mas de alguma forma você sabe que tem alguma coisa que aconteceu naquele ambiente. Isso significa que as emoções são contagiosas, a gente tem neurônios na nossa cabeça que praticamente copiam, né, são chamados neurônios espelho, eles espelham, né, a emoção do outro. Então nós adultos também temos que ter consciência das nossas emoções, porque se a gente tem, por exemplo, muito medo em casa e a gente está com muito medo ou muita ansiedade ou muita preocupação em casa e a gente fica falando sobre isso ou compartilhando ou vendo notícias muito ruins, notícias muito tristes no jornal, essa emoção toda dentro de casa afeta o clima da casa e isso acaba afetando as crianças também. Então, uma coisa que eu queria deixar clara é que, claro que é importante a gente compartilhar, mas a gente ter consciência do quanto a gente está alimentando emoções que estão impactando o clima da casa, porque muitas vezes a criança absorve essas emoções também, porque as emoções são contagiosas, e nós adultos, a gente deveria ter essa capacidade, né, de perceber que a gente está com muito medo e que a gente está afetando o clima dentro de casa e que obviamente vai acabar afetando as crianças. Então, preservar um clima mais leve, mais tranquilo, isso não significa que a gente não acolha e que não é possível sentir essas emoções, a tristeza, o medo, por exemplo. Sim, é possível e a gente vai acolher essa emoção. A gente está criando um ambiente em que pode sentir, existe essa permissão de sentir qualquer emoção, né, sem julgamento, porém a gente vai prestar atenção enquanto adulto o quanto as nossas emoções estão influenciando o ambiente também. Ter uma conversa e expressar essa emoção é muito importante, melhor do que a gente estar com medo, ou estar nervoso, ou preocupado, e a gente está agindo de forma ríspida com os outros ou agressiva com os outros, com as outras pessoas da casa. Então, se a gente consegue ter e falar por que a gente está sentindo aquilo, então, por exemplo, numa mesa de jantar, você pode falar, eu estou com muito medo, estou muito preocupado com essa situação, e só isso já é suficiente, né? E você pode até dizer que é por isso que você está tendo determinado comportamento, que você vai prestar atenção e que você não quer mais ter aquele tipo de comportamento, né? E isso convida também e dá exemplo para as crianças da forma que elas deveriam se comportar. Então, uma coisa é você sentir e ter a permissão de sentir, saber dar nome às emoções, a outra coisa é o comportamento. Então, por exemplo, muita criança que tem raiva bate no coleguinha ou no irmão ou morde. Então, tudo bem você sentir raiva faz parte, a mamãe também sente raiva, porém não é tudo bem a gente machucar um amiguinho, tá? Então, só queria fazer essa distinção para vocês e tô super animada para o nosso próximo encontro em que eu vou começar a ler o livro Tenho Monstros na Barriga. Se você quiser conhecer um pouquinho mais de mim, é só seguir no Instagram @ToniaCasarim ou então @Tenho Monstros na Barriga, tá bom? Até mais!